Então, vamos aí às dicas de hoje. Como você já está acostumado aqui nas nossas dicas, vou colocar os artigos importantes aí na tela para você e vou destacando quais são os pontos onde a banca pode fazer a pegadinha, certo? Aí na tela para você. Artigo 17. O direito ao respeito consiste da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Artigo 17 aí bem tranquilo, não precisamos acrescentar nem explicar muita coisa, só está falando ali quais são os direitos da criança. Artigo 18. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Bom, aqui nesse artigo 18 eu já vou circular aqui para você qual é o ponto que a banca pode fazer uma pegadinha, tá? É dever de todos. Se cair uma questão na prova dizendo que é dever somente do Estado, é dever somente do município, é dever somente dos pais, quando ela usar somente, apenas, essas palavras tornam os itens incorretos, tá? Essas palavras a gente explica para você no nosso curso, treinamento Power Aprovação, como você não cair nessa pegadinha e em várias outras pegadinhas, ok? Então aqui no artigo 18, a única coisa que a gente precisa destacar é isso que eu circulei para você, é dever de todos, ok? Sigamos. Artigo 18A, que foi acrescentado em 2014. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Esse 18A foi um acréscimo que teve na lei em 2014 e explica que nenhuma criança pode ter como forma de educação tratamentos cruéis, agressões físicas, agressões verbais, agressões vexatórias, mesmo pelos responsáveis direto ou pela sua família ampliada ou por qualquer outra pessoa que seja encarregada de cuidar nela. Então, não pode nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de agressão física, psicológica, sexual, nada, ok? Não tem problema se tu foi educado na chinelada, isso era outro tempo atrás, agora não pode, beleza? E o parágrafo único traz algumas definições aí pra gente do que seriam esses castigos, tá? Vou colocar aí na tela para você. Definição de castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico, lesão. 2. Tratamento cruel ou degradante, conduta de forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Então, eu vou fazer um esquema aqui para você de 3 palavras importantes que são considerados castigo físico ou tratamento degradante. Observe aqui em cima, castigo físico, sofrimento físico ou lesão. E logo abaixo, tratamento cruel, tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente, certo? Fiz essa distinção aí para ficar mais fácil você lembrar de um e lembrar de outro, fazendo aí um mapa mental. Continuamos então, pessoal, 18B aí na tela para você. Esse 18B também é um acréscimo aí da Lei 13.010 de 2014. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores das medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e de adolescente, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizem castigo físico ou tratamento cruel, vou destacar aí para você que utilizem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção disciplinar. Então,
Essas palavras aqui você tem que fazer a associação. Utilizar castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo às outras sanções cabíveis. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que você pode responder em várias esferas ao mesmo tempo, cabíveis às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Vamos refletir. Qualquer forma que você usar castigo físico, a gente já falou sobre isso, degradante ou vexatório, como uma maneira de você educar, disciplinar, qualquer coisa que você faça, sofrimento físico, degradante ou humilhante, você vai responder nas esferas cabíveis, ok? E outra coisa importante é que vai depender muito do caso concreto. É claro que se você der um tapa na bunda da criança, você não vai ser preso, mas pode sofrer alguma punição, certo? E aí voltamos ao final aqui, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Aí temos aqui alguns exemplos, certo? Encaminhamento a programa oficial e comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a curso de programas de orientação, obrigações de encaminhar a criança a tratamento especializado, caso seja uma agressão ou um constrangimento muito forte, e advertência, certo? As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Então, o que precisamos se atentar aqui? O Conselho Tutelar, eu já vou trocar o slide aqui para aparecer esse mapa mental aqui que eu preparei para você. Ele é responsável pelo quê? Ele é responsável pelo encaminhamento quando forem utilizados tratamentos, castigo físico, tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Então, ele vai encaminhar para aonde? Para o Programa Social Comunitário de Proteção à Família, vai encaminhar ao tratamento psicológico ou psiquiátrico, vai encaminhar a curso de proteção e orientação, também vai para a obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e a advertência. Então aqui eu vou destacar para você as palavras-chave: proteção à família, tratamento psicológico psiquiátrico, cursos, tratamento especializado e advertência. Isso aqui quem encaminha é o Conselho Tutelar, certo? É o que você precisa se atentar aqui, que quem faz esse encaminhamento é o Conselho Tutelar. Beleza? Vamos lá. Aí na tela para você. Artigo 19. É direito da criança e adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, já vou destacar aí para você, em família o que? Substituta, também destacado aí para você. Assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Bom, o que eu quero destacar aqui para você do artigo 19 é um direito, em regra, a maioria das crianças são criadas em sua família. Em casos excepcionais, excepcionalmente, em família substituta, a qual a gente vai ver a definição em breve, certo? Criança tem que ser criada pela sua família, certo? A criança, é direito da criança ser criada pela sua família. Como é que isso pode vir na prova? É dever da criança ser criado pela sua família, certo? É direito da criança ser criado na sua família, certo? A criança só pode ser criada pela sua família, errado. Ela pode ser criada excepcionalmente por família substituta, e também temos mais algumas considerações importantes.
Quando cair a palavra somente, apenas e mais algumas pegadinhas, tome cuidado. Isso é uma pegadinha que vai transformar o item em errado, ok? Isso a gente ensina lá no nosso treinamento Power Aprovação, como você acertar essas questões, identificar essas questões aí que vem com essas pegadinhas e várias outras pegadinhas, beleza? Agora vem a importância aí de você estudar com material atualizado. O parágrafo 1º teve uma alteração de 2017, certo? Aí na tela o parágrafo 1º para você. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá a sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegrar a família ou pela colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no artigo 28. O artigo 28, ele trata da guarda, da tutela ou da adoção, certo? Então, é o que diz lá no artigo 28. O que a gente precisa destacar aqui, as crianças que tiverem em acolhimento familiar ou institucional terão sua situação reavaliada a cada 3 meses, ok? Se você está assistindo essa nossa dica aqui e você gosta de procurar vídeos na internet, muito cuidado, porque se você pegou um vídeo de 2016, por exemplo, esse prazo é 6 meses. Se você pegou um vídeo de 2015, de 2009, esse prazo está errado. Por isso a importância de você estudar com o material atualizado, ok? O acolhimento ele vai ser revisado a cada 3 meses. E como você sabe, como a gente diz lá no nosso treinamento Power Aprovação, números, datas e prazos são um prato cheio para as bancas fazerem as famosas pegadinhas, trocar, bota 30 dias, tá? Porque você lembra mentalmente que tem um 3, bota 3 anos, na pressão da prova você coloca como certo. Então, fique muito ligado. Lá no nosso treinamento Power Aprovação, a gente destaca bem esses pontos para você. Parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenta ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Olha só, como eu acabei de falar, se você está estudando pelo material desatualizado, esse prazo não é 18 meses, é de 2 anos. Então, o que a gente precisa se atentar aqui? O prazo de reavaliação é de 3 meses, certo? Quando a criança ou adolescente estiver acolhida. E esse acolhimento institucional, ele não poderá passar de 18 meses. Nunca, professor, nunca pode passar? Não! Olha lá o que diz o artigo. Salvo comprovada necessidade por quem? Pela autoridade judiciária, mas devidamente fundamentada, tá? Artigos importantes aí, pontos importantes. Salvo necessidade comprovada que atenda ao superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Certo? Estou destacando aqui o que vai ser pegadinha para você. Prazo e essas palavras aqui, salvo comprovada necessidade, se a banca colocar um ponto final ali antes desse salvo comprovada necessidade, já perdeu o item, já tornou o item errado, certo? Não pode, presta atenção nisso aí. Parágrafo 3º. A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência, destacando aí para você, em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta
incluída em serviços e programas de proteção de apoio e promoção, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23, barará, barará. O que a gente precisa destacar aqui é logo o início desse parágrafo 3º, tá? A manutenção, ou seja, a criança já está ali e ela vai continuar ali naquela família, ou ela vai ser reintegrada na sua família. Terá preferência esse processo de reintegração ou manutenção da família do que qualquer outra coisa que seja feita para essa criança, tá? A manutenção ou a reintegração dessa criança terá preferência. Anote isso. Manutenção e reintegração da criança terá preferência. Ah, mas temos que fazer isso primeiro, ela tem que ficar lá no lar, tem que não sei o que. Não, ela tem preferência, manutenção e reintegração. Tem preferência na sua família. Estou sendo repetitivo porque essas palavrinhas aí é onde a banca vai trocar e vai tornar o item incorreto, tá? Preferência, não é prioridade, é preferência, beleza? Sigamos. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e adolescente com a mãe ou com o pai privado de liberdade por meios de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Olha lá, aqui a gente já tem umas partes importantes, tá? A banca pode contar uma historinha para você que o pai é um traficante, que a mãe é uma traficante e por causa disso não tem direito à visita do filho. Errado? A outra pegadinha que pode acontecer aqui é a banca também dizer que o pai é um traficante, a mãe é uma traficante, por isso é necessário uma autorização judicial para ter essa convivência, esse direito de visita. Não, também está errado. Cara, tu só erra as questões do ECA se quiser errar, se fazer força. Porque eu estou mostrando tudo aqui onde está tendo pegadinha para você. Não estou pulando nada, Estou indo, batendo tudo para tu não errar. Renato, mas essa tua aula aí vai ficar extensa. Beleza, tu quer uma aula extensa que tu acerte a questão ou tu quer uma aula de 10 minutos e tu não acerte a questão? Tá? Cara, tô batendo tudo a real aí para ti, beleza? Parágrafo 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Então, a mãe que estiver em acolhimento institucional, aquelas mães prematuras, também terão direito aí à convivência do seu filho, certo? Parágrafo 6º. A mãe de adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Tranquilo também, nem precisamos explicar isso para você. Artigo 19A. A gestante ou a mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Também tranquilo aí, a mãe que quiser adotar, ela vai ser encaminhada sem problema nenhum. Não pode ser constrangida, não pode sofrer qualquer represária por esse, digamos, ato antissocial, digamos assim, certo? Sigamos. A gestante ou a mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Também tranquilo, a banca não vai fazer pegadinha aqui. De posse ao relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou da mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Onde é que está a pegadinha aqui? Pode vir uma questão na prova dizendo assim: após o nascimento e de posse do relatório, a autoridade judiciária pode determinar o encaminhamento obrigatório à rede pública de saúde e assistência social para tratamento da mãe. Errado, é com mediante a sua expressa concordância, beleza? Parágrafo 3º. A busca família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período.
Então, o prazo para você encontrar a família extensa, e não confunda com família substituta, é de 90 dias. Inquestionável esse prazo? Não, ele pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Beleza? Sigamos. Isso é o que pode ser cobrado nesse parágrafo aqui. Parágrafo 4º. Na hipótese de não haver a identificação do genitor ou de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sobre a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la, ou em entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar institucional. Esse parágrafo 4º ele é importante, mas ele não tem muita explicação. Ele já é autoexplicativo. Olha só. Na hipótese de não haver a identificação do genitor, vamos supor, a criança nasceu, acharam a criança lá na lata de lixo, e de não existir outro representante da família, então não tem mais ninguém apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar. Então ninguém mais tem um poder familiar sobre aquela criança. Por quê? Porque não foi identificado, certo? E determinará a colocação da criança sobre a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-lo. Então vamos lá ver quem está na fila de adoção e vamos dar a guarda provisória para esse casal, essa pessoa, porém se ela estiver devidamente habilitada, certo? Ou a entidade que desenvolva o programa de acolhimento familiar ou institucional. Vamos supor que não tenha nenhum casal, nenhuma pessoa na fila para adoção, vai para a instituição de acolhimento, certo? Artigo 5º aí também não cai na prova, não é interessante para a gente. Parágrafo 6º. Na hipótese de não comparecer à audiência nem o genitor, nem o representante da família extensa, para confirmar a identificação, para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado para adotá-la. Mais ou menos do que a gente falou ali no parágrafo 4º. Os detentores da guarda possuem 15 dias para propor a ação de adoção, contando do dia seguinte do término do estágio de convivência. Então aqui, após o estágio de convivência, que pode ser uma questão de prova, o prazo é de 15 dias para propor a ação de adoção. Então, terminou ali a guarda, terminou ali o estágio de convivência, o prazo é de 15 dias para entrar com ação de adoção, certo? Nas hipótese de desistência pelos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinada pela Justiça da Infância e da Juventude acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Um dado importante aqui, quando os genitores desistirem, certo? De ficar com aquela criança, será determinada pela Justiça da Infância e da Juventude um acompanhamento familiar. E esse acompanhamento familiar é de 180 dias, certo? É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitando o artigo 48 desta lei. E o parágrafo 9º diz que é garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento. Beleza? Parágrafo 10º. Para encerrar aí o artigo 19. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias a contando a partir do dia do acolhimento. Então, 30 dias é o prazo para que esse prazo, lembra que a gente já teve o prazo de 3 meses lá para a revisão do acolhimento. Aqui são prazo de 30 dias. É o prazo de 30 dias para as crianças não procuradas por sua família. 30 dias para crianças não procuradas por sua família. Beleza? Então fechamos aqui o artigo 19.